bunda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, valorize a sua verdade, a sua essência, sem se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Os outros são os outros e só, já dizia a canção, não é verdade? E hoje a minha convidada é terapeuta, mentora. Ela é conhecida como a doutora das emoções e a gente vai falar um pouco sobre como as emoções interferem nas nossas vidas. Rafaela Consani, bem-vinda! Ai, é uma gratidão estar aqui nessa vibe, na sua energia, nessa energia. Muito obrigada. Obrigada a você, Rafaela. Vamos falar um pouquinho, começar falando sobre a importância das emoções, né, do controle emocional. Como começou essa história na sua vida? Você é psicóloga e aí como você caminhou para esse lado? Sabe que eu tenho um fator... Aliás, a doutora das emoções veio de um grupo de mentorados, onde eu tinha, nesse grupo específico, muitos homens. E o tempo todo eu ensino as pessoas a olhar para as emoções, porque ali está o segredo de tudo. Ou a destruição da nossa vida, ou a construção dela. A gente fala, nossa, mas as emoções têm esse poder. Ela tem um poder inimaginável. Hoje nós somos mais ou menos 18 milhões, né, de ansiosos no mundo. Nossa, é uma febre, né? Uma epidemia. Uma epidemia. Eu fico aqui me perguntando como é que constrói realidades. Não há como, porque até a gente não conseguir compreender a força das nossas emoções. E aí, voltando para esse grupo, tinha muitos homens. Então, quando eu começo a ensinar a olhar para as emoções, para ver a fortaleza daquilo que a gente tem para construir uma vida, ou aquilo que pode destruir a nossa vida, é muito interessante, porque os homens não estão acostumados a lidar com as emoções. Os homens, né? O masculino que sempre teve que reprimir, tem aquela homem não chora, homem não sente, engole o choro, tem que ser forte, está muito presente ainda no masculino. Então, esse grupo em específico, ele começou, mas você é a doutora das emoções, e aí ficou carinhosamente a doutora das emoções. Mas um fator interessantíssimo na minha vida, que foi a pergunta que você me fez, é que quando eu estava montando um treinamento, uma mentoria específica que chamava Academia da Mente, eu tive assim uma visão, eu falei, mas como que eu vou ensinar algumas emoções para as pessoas se eu nunca senti? Isso foi uma semana antes de acontecer um grande fato na minha vida, um fato muito marcante, onde acabou um casamento de 14 anos por traição. E nesse processo de reconstrução desse meu feminino, das mágoas, de tudo que eu senti, foram 7 emoções principais que eu passei e que eram as emoções que eu nunca tinha sentido. Olha que coisa! E foi um fator muito importante, porque eu fiquei aprisionado nessas emoções durante 8 meses. Eu basicamente estacionei minha vida durante 8 meses. Porque eu não conseguia sair dessas emoções. Emoções como raiva, emoção como não perdão. Eu não me perdoava. Como? Eu, psicóloga, né? Fiz psicologia, estudei neurociência. Como que eu não enxerguei? A cobrança maior ainda. Maior ainda. Como que eu não vi? Isso faz parte um pouco do nosso ego também, né? De não entender que nós estamos aqui nesse processo de evolução constante. Para aprender o tempo inteiro, Para aprender que todos são professores. Mas eu fiquei muito presa nessas emoções, como culpa, vitimismo, né? Me senti uma vítima de toda aquela situação, até compreender num nível muito macro. Esse é um perigo, né? Esse sentimento, essa emoção do vitimismo, bobeou, a gente cai nele, né? Total, porque imagina as histórias que eu contei em cima desse relacionamento, as histórias de mulher maravilhosa, de relacionamento perfeito, de construção. Então, aquelas histórias, elas serviram de muleta para mim. Mas o que eu não compreendia com tanta profundidade naquela época é que também elas eram a minha destruição, porque enquanto eu estava recontando essas histórias, eu criava memórias do meu corpo e paralisava a minha vida.
Então, emoções como preocupação do futuro, o que vai ser agora, Sofrer né? por antecipação, né? Total, o que vai ser agora? Vingança. Outra pegadinha. Vingança, eu queria vingança. O que é importante também é a gente detectar essas emoções e saber que é natural senti-las, né? Exatamente. Porque às vezes a gente também não assume, sente, não quer assumir que sente. E faz parte, a gente é humano, a gente passa por uma gama de emoções, inclusive as negativas, né? Perfeito. E o que nós fazemos normalmente? Até porque nós não queremos. Imagina, eu vou assumir que eu sou vítima. Não, eu vou assumir que eu quero me vingar de alguém. Então, nós vamos suprimindo as emoções. Aliás, tem muitas filosofias que reforçam essa questão de suprimir as emoções. Eu sou contra. Porque a linguagem do cérebro é o pensamento. A linguagem do corpo são as emoções. Se você suprime, o teu corpo vai responder em relação a isso. Com certeza. Então, o que nós temos que fazer nesse movimento da vida foi muito o que eu pratiquei, o que hoje eu ensino centenas de pessoas a fazer. Eu vou fazer uma analogia, que é, abre a porta do guarda-roupa e enxerga o bicho-papão. Tem um bicho-papão lá dentro. Quando criança a gente tinha medo do bicho-papão, né? De dormir com o pé fora da coberta, porque alguém ia... Abre e veja. Porque as emoções, elas se tornam muito maiores quando a gente reprime. Com certeza. Nós vamos colocando embaixo do tapete. A gente não quer olhar para aquilo, né? Que dói, que machuca, que incomoda. Eu quero sentir prazer. Então, eu não quero olhar para aquilo, para aquele meu lado escuro. Nossa sombra, né? Nossas sombras. E as emoções, elas estão ali para nos mostrar o processo de evolução que nós temos que passar. E o que é mais extraordinário... Então, esse processo, né? Olha, enxerga. Encara, né? Encara. Tem dente feio, vai morder. Não, encara. Porque... Quanto mais você olhar, mais leve fica. Eu acho que assim, encara e aceita, né? Porque às vezes você encara e você ainda continua rejeitando, né? Exato. Então, aceita. Tem que ter um processo exatamente de fluxo, né? De fluidez ali em relação àquela emoção. E aí fazer um processo para você reprogramar. Transformar, transmutar. Porque nada nesta vida ela desaparece. Tudo é mutável, é transmutado, é alquimizado, né? Então, a gente tem que realmente trocar. Então, se eu tenho raiva, eu também tenho amor na mesma proporção. Eu preciso aprender a ensinar o meu corpo a sentir as emoções que eu quero. E isso é incrível, é um treino, isso é né? sensacional. É um treino. E quando, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza. Mas foi um fator, porque... a gente passa por algumas formações, graduações, tudo, mas nada como a vida, o dia a dia, ou outras pessoas passando por processos juntos, que é a experiência do dia a dia. É a vivência, né? Você viver, experienciar. Como você falou, começou falando, como é que eu ia falar dessas emoções sem ter vivido essas emoções? Porque a minha vida era perfeita. E o mais doido foi que você atraiu justamente o que você estava precisando, né? Exatamente. Porque inconscientemente a gente já sabe, né? Por que eu já tinha um módulo falando só sobre emoções? Por que eu já havia estudado aquilo? Por que eu já estava na busca desse autoconhecimento? Eu sabia que lá no fundo, né, o inconsciente, a nossa inteligência maior, ela sabe que tem alguma coisa que está desencaixada. E que são ferramentas que a gente vai precisar. Eu acredito muito nesse processo. Tanto que foi, uma Rafaela antes e outra Rafaela depois. Nasceu uma nova mulher. Realmente, naquele momento, morreu uma pessoa. E renasceu uma outra. E das cinzas, das dores, das né? Das dores. Do incômodo, né? Total. Porque o agradável é agradável, ele é bom, é agradável, mas ele não nos ensina muita coisa, né? Não. Já as dores, os incômodos, elas, né, nos transformam. Por isso que a gente tem que entender e aceitar quando alguma coisa na nossa vida acontece que não nos agrada, a gente tem que visualizar e entender esses processos como evolutivos, né? Então, ali pra gente crescer, não é por acaso. Porque se não incomodar, a gente não muda. Exatamente. Ontem me fizeram uma pergunta, como é que eu mudo o meu filho? Eu falei, olha, o que eu vou falar talvez não vá te agradar. Ninguém muda ninguém.
O outro muda por alguns fatores. Amor, dor, cansaço, remorso. Se não incomodar, eu não mudo. Porque precisa mexer no ego, precisa mexer nas nossas certezas. E é muito interessante para todos que estão ouvindo a gente aqui, a gente não deixar chegar nesses fatores, né? Nós buscarmos o nosso autoconhecimento, porque muitas vezes a gente espera a mudança só a partir da perda de alguém, de um ente querido que amamos, ou do término de um relacionamento que é muito dolorido naquele processo. Uma dor muito profunda, Uma né? dor profunda. Então, algo que incomoda a gente profundamente vai trazendo a mudança. Precisa ser assim. A gente não precisa deixar chegar a esse ponto, né? Exato. E o que nos ajuda é esse constante processo de autoconhecimento. Total. Que é um caminho, graças a Deus, sem volta, né? Quando Sem você volta. começa a se embrenhar no autoconhecimento, você não para mais. Perfeito, Van, perfeito. E olha que interessante, a gente começou a falar, né, que as nossas emoções, elas podem destruir a nossa vida ou construir a nossa vida. E por que a gente não escolheu esse tema tão legal para a gente trazer aqui nesse sábado à noite? Quando a gente ensina o nosso corpo sobre lidar com as nossas emoções, e mais do que isso, eu limpo aquelas emoções que eu não quero mais, eu reprogramo tudo isso para eu ensinar o meu corpo as emoções que eu quero experienciar. Isso é na criação da nossa realidade, na criação de sonhos, na construção daquilo que eu quero, de objetivos, de desejos, de anseios que eu tenho para minha vida. As nossas emoções, elas são um fator primordial. Sim. Porque ela é 5.000 vezes mais potente do que o que eu penso. Nossa, é verdade. É uma força imensa, né? E é por isso que às vezes a gente é levado pelas emoções. Por isso também acho que as emoções são caracterizadas pelo elemento água, né? Total. Não tem você é levado pelas suas emoções. Se você não controla, você é levado pelas suas emoções, né? A raiva é um deles, né? E que é um sentimento extremamente potente quando você canaliza. Total, muito Né? A bom. força que vem da raiva. Vou fazer na raiva. Já viu Nossa, essa? Eu vou na raiva. eu vou na raiva, força do geralmente ódio. ginástica, na força do ódio. Na força do ódio, eu vou fazer. Mas tem o medo também. O medo te estimula demais. Exato. É só você pensar por exemplo, você está fugindo de um leão. Exato. Você vai correr como você nunca correu na vida. E o que vai estimular essa corrida louca? O medo. O medo, Né? Exatamente. Porque Quando você percebe isso e muda essa chavinha, transmuta, nossa, acabou. Você vai zerando o jogo da vida. uma mola propulsora. Totalmente. E esse processo, quando eu até falei, né, da questão dos ansiosos, né, quando a gente está muito num processo de ansiedade, num processo de medo, que às vezes paralisa a gente, ou num processo de ansiedade que deixa a gente muito fora do aqui e agora, muito fora do que está acontecendo na nossa realidade. Não é possível criarmos uma nova realidade dentro dessa bagunça emocional. Por isso que a importância, né? Por isso a importância de compreendermos essas emoções, sabermos administrar as emoções, e não aqui nós não estamos para, de novo, né? Não é para reprimir as emoções, Sim. mas eu olho para elas, eu deixo com que aquela emoção venha, tem um tempo para essa emoção vir. Acho que isso é muito importante, tá? Posso dar vazão para a raiva? Posso. Posso dar vazão para o medo, para preocupar? Posso. Mas lembra de uma coisa. A gente não pode deixar passar de 17 minutos. Olha essa dica. Olha essa dica. Por que não? Porque quando a gente passa dos 17 minutos no nosso cérebro, a gente já começou a produzir muitas químicas no nosso corpo e o cérebro vai entrando num processo de looping. Então, é muito mais difícil sair daquele estado emocional, porque o teu corpo já pegou tração. Olha isso. Então, eu brinco, ó, pode chorar? Pode, 15 minutos. Para, Bota o enxuga a timer. lágrima Bota o timer. e vai correr, vai andar, vai escutar uma música boa. Por isso que os alunos brincavam muito, doutora das emoções e tal. Mas é exatamente por isso, porque nós temos toda a capacidade para a gente ensinar o nosso corpo a como se comportar. E o nosso corpo ele é extremamente inteligente,
extremamente capaz, se a gente começar a tomar as rédeas da nossa vida. Exatamente, né? Tomar as rédeas, dominar o que está nos dominando e nos fazendo mal. Total. Né? Aí a gente transforma e tudo é virar a chavinha mesmo para uma nova fase, uma nova consciência, né? Uma nova consciência. E é interessante quando você começa nesse processo de administração das emoções, né, de reprogramação dessas emoções, você vai ensinando o seu corpo a ter uma coerência cardíaca. Essa coerência cardíaca com emoções positivas, porque com as emoções negativas a gente tem uma incoerência. É como se o cérebro se comportasse de uma forma e o coração de outra. O coração se comportando de uma forma desordenada, ele libera químicas desordenadas que geram estresse, preocupação, paralisação, procrastinação, porque a gente acha que procrastinação é, às vezes, uma preguiça, ou porque eu tô procrastinando porque eu quero. Não. É porque o teu corpo está desordenado. Olha. E quando a gente começa a ter uma coerência cardíaca, que essas emoções mais elevadas, onde a gente começa nesse processo, né, de lapidação dessas emoções, eu começo a ter uma coerência cardíaca. E isso faz com que todo o nosso campo eletromagnético flua livremente nas infinitas possibilidades da vida. E isso é ciência. Nossa, E mas, Rafa, como que faz isso? O que acontece? Quando você está em coerência cardíaca, você começa a liberar hormônios no seu corpo que te trazem bem-estar. Então, você se sente mais animado, mais fluido, feliz, motivado para fazer coisas. Serotonina, noradrenalina, ocitocina, dependendo da intensidade, da entrega que você está ali. Então, todos esses hormônios que estimulam o bem-estar. Então, é físico, né? É físico, ou seja, é uma bomba química natural que você tem e que pode ser liberada através dessa lapidação das emoções. Das emoções, né? É engraçado quando a gente começa a analisar como começou esse processo de autoconhecimento, né? Da humanidade. Começou muito pelo cérebro, né? Pelo pensamento, e depois a importância das emoções. E agora a gente está vendo que essa dupla é imbatível. É imbatível. Tudo começa no pensamento. Só que, olha que interessante que você trouxe. Sensacional esse insight aí, que é ciência, né? Mas tudo começa no pensamento. Só que adianta eu pensar riqueza e sentir escassez? Não vai fechar a conta. Olha a incoerência. Então, eu penso riqueza, mas eu sinto as dívidas, a falta, aquilo que está enraizado ali na minha história. Eu sinto vontade de ter um relacionamento amoroso, eu vejo casais, mas eu sinto que a ausência, a traição, o abandono, a rejeição. Então, é a incoerência. Mas eu não tenho um relacionamento ainda, eu não tenho o dinheiro que eu quero. Mas você pode ensinar o seu corpo a sentir a forma como se você tivesse. Isso é ensinado. E não adianta, não há como criar a nossa realidade vibrando em incoerência. Exatamente. Não tem como. Aí a pessoa começa a falar, mas eu tô pensando, eu tô mentalizando e com raiva, né? Isso. E não entende por que não tá dando certo. Por que não tá dando certo. Ou tá pensando, mas tá com medo, tá preocupada. Ou aquela dúvida que mata. Falo que a dúvida é a armadilha do diabo, que é uma analogia também, mas a dúvida é a armadilha do diabo. Por quê? Quando você tá em dúvida, você tá paralisado, você tá em cima do muro, você não tá nem para um lado nem para o outro. Eu falo desça, nem que for para ir para raiva na força do ódio, mas desce desse lugar. Porque quando você duvida, você para. E já em toda a física quântica, a gente compreende que realmente a dúvida, ela para o nosso processo de manifestação. Olha. E é científico. Nossa, cada vez mais a gente está tendo essas comprovações, né? Total, o olhar do observador altera a forma. Então, enquanto você tá ali, será que é? Será que não é? Ou seja, eu tô pensando positivo, tô fazendo mantras, tô fazendo reprogramação, mas eu estou sentindo a falta, a escassez, eu sou na dúvida. Porque eu estou no meio do caminho. Eu penso algo que eu sinto completamente diferente.
Então não vai manifestar, não vai mudar a realidade. Aí muita gente fala, a lei da atração não funciona, né? Cocriação da realidade é uma bobagem. Por quê? Porque não aprendeu a ensinar o corpo a como sentir. Isso é treino, como a gente estava falando, né? É treino. E Rafa, quem está ouvindo a gente, quer participar desses grupos, dessa sua mentoria, como é que faz? Olha, no meu canal, eu tenho o canal no Instagram, tenho o canal no YouTube, @RafaelaConsani. Tudo junto, não tem ponto, não tem 2 L's, é normal. Rafaela Consani. Ali a gente, né, tem como acessar os grupos, as mentorias, os treinamentos. No canal do YouTube tem muitas reprogramações gratuitas. Ai, que maravilha. Você pode fazer, né? Pode fazer. Para quê? Para você ir lapidando essas emoções, neuroreprogramando todo esse processo de incoerência que traz essa densidade no nosso corpo. Tá tudo lá disponível. Basta a gente fazer. Eu posso dar uma dica? Claro. Então, vocês vão lá, acessa gratuito, @RafaelaConsani e faz em 2 momentos. Na hora que acorda e na hora que vai dormir. Essa dica é uma forma de você burlar o teu sistema emocional. Porque ainda você não está nele completamente ativo. Ah, que ótimo. Então é importante fazer ao acordar e antes de dormir. Ao acordar, não pega no celular, não pega em nada. Isso é um grande exercício, né? Muito. Eu tenho feito ultimamente, porque eu vou te confessar. Acordo, primeira coisa é pegar o celular. Já tentei mudar, porque assim, eu olhava o celular para ver a hora. Agora eu pergunto a hora para Alexa. Boa, muito bom. A Alexa me fala, não tenho que ver o celular. É. E aí dou um tempo para pegar, mas se eu deixar o instinto, eu já pego o celular de cara. E quando a gente pega o celular, sempre tem as notificações. Então, na hora, a gente bate o olho ali, aí gera curiosidade. Qual que é o ponto de eu pegar o celular? Mas eu ainda estou em um processo de... Acabei de acordar, estou com as ondas neurais mais baixas. Estou usando alguns termos, assim, bem tranquilos para que todos possam entender, né? Compreenda. Então, estou com as ondas neurais baixas, ainda não estou no movimento beta, né? No movimento de atividade, no movimento de racionalidade. Eu estou com todos os meus canais abertos e receptivos. Neste momento, o que eu colocar é como se fosse o GPS que eu vi, o Waze, né? Coloca o endereço para chegar até aqui. Então, é o endereço o endereço da sua vida, o endereço do seu dia. É como se você colocasse o caminho que você quer trilhar naquele dia. Você começa a vibrar numa certa frequência. E isso é fundamental. Nós não deveríamos levantar nenhum dia da cama sem estarmos apaixonados pelo dia que vamos viver. Rafa, mas eu nem sempre estou apaixonada. Então, volta para a cama e vai dormir um pouquinho mais e faça a reprogramação. Por quê? Porque da forma com que você levanta, você já colocou no GPS da vida. Exato, já tá ali, né? A trilha que você vai seguir. Tá e ali. no canal tem a mentalização certa para acordar e para dormir? Tem reprogramação matinal, tem para perdão também. Lembra aquelas emoções que eu falei aqui no meio? Fiz uma para trabalhar todas essas emoções. Então, nós temos várias reprogramações lá gratuitas mesmo. Nossa, essa dica foi maravilhosa, né, Rafa? Maravilhosa. E com essa a gente já tá terminando o programa. Olha como passou rápido, mas é porque é um assunto realmente fantástico, né? Fascinante. Fascinante. Autoconhecimento, como eu falei, é um caminho sem volta. Quando a gente começa, a gente não quer parar mais. Nossa, eu acabei de sentar aqui, gente. Muito rápido. Obrigada, obrigada, Rafa. Adorei, viu? Tenho certeza que os ouvintes também adoraram as dicas e eu vou pelo menos pegar essa reprogramação aí, a matinal e a noturna, para já botar na rota a vida. Boa, depois você me conta que eu te mando mais. Pode deixar. Você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem.